Olá, meu nome é Daniel Daminelli, eu sou professor de Biomatemática aqui no Centro de Matemática, Computação e Cognição da UFABC. Eu me formei em Biologia na USP, depois eu fiz um doutorado em Biologia Computacional pelo Instituto Gulbenkian de Ciências em Portugal, depois um pós-doutorado na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e agora eu sou professor aqui. A minha pesquisa tem o foco em quantificar e investigar a função de ritmos biológicos. Ritmos biológicos são qualquer processo que varia no tempo, né, e com algum tipo de ritmo, algum tipo de padrão. E esses processos acontecem em basicamente todas as escalas de tempo e de espaço nos organismos vivos. Então você tem processos desde 1/400º de segundo até anos, e acontecem desde em uma única molécula, nos elétrons de uma única molécula, até num órgão inteiro ou nas dinâmicas de populações inteiras. Então são processos que existem em todas as escalas de espaço e de tempo dos seres vivos. Então esses processos rítmicos que existem em todas as escalas de espaço e tempo, no caso das plantas, que é um dos focos do meu trabalho, podem acontecer até mesmo em uma única célula. A célula que eu estudo é o tubo polínico. O tubo polínico, ele surge do grão de pólen e ele tem uma função muito importante, que é fazer a fertilização que vai levar às sementes. O que é interessante desses tubos polínicos é que eles mostram um ritmo no crescimento. E a gente não entende nem muito bem como são esses ritmos, nem para que eles servem. Então eu uso abordagens matemáticas e computacionais para quantificar esses ritmos e tentar descobrir a função deles. Quando eu usei essas abordagens, foi possível quantificar esses ritmos de um jeito bastante preciso, e esses ritmos são tanto no padrão de crescimento do tubo polínico, mas também em várias outras coisas, inclusive processos dentro da célula, mas também trocas de íons, que acaba tendo a ver com o estado elétrico da célula. Então esses ritmos envolvem inclusive a chamada bioeletricidade. Então essa célula, ela tem um estado elétrico dentro dela, parecido, se a gente for pensar no neurônio, o famoso potencial de ação do neurônio, é como se ela tivesse um potencial de ação dentro dela parado bem na ponta. Essa é a nossa hipótese, que ela usa esse potencial de ação estabilizado na ponta para se guiar e achar o óvulo. Então o meu trabalho tenta justamente descobrir o quanto que essa bioeletricidade pode ser responsável pela formação da forma, né, dessa célula que cresce na ponta. É uma das células mais rápidas na natureza, que cresce mais rápido na natureza, e o quanto que a bioeletricidade também pode estar envolvida em fazer essa célula conseguir se guiar e achar o óvulo. E esses ritmos elétricos que essa célula tem podem estar envolvidos tanto nesse processo de busca pelo óvulo, quanto na formação mesmo da forma, né, da célula em si. Usando métodos computacionais, então, para analisar esses ritmos, a gente consegue quebrar um processo oscilatório, um ritmo, em vários componentes e ver o quão regular ele é, o quão irregular ele é, e quantificar de uma forma bastante precisa, que é fundamental para a gente conseguir depois testar hipóteses e, eventualmente, até mesmo controlar esses processos. Então, o que adianta você conhecer um ritmo? Bom, primeiro é conseguir ver o quão regular ele é, ver o quanto que ele acontece na natureza, mas depois isso pode te dar a potencialidade de, inclusive, controlar processos celulares como o crescimento, como a capacidade que esses tubos têm de achar o óvulo e fazer a fertilização, que é um processo fundamental para o sucesso reprodutivo de todas as plantas com flores. Essas abordagens quantitativas, além de permitir ter uma visão objetiva de como esses ritmos se comportam, também permite fazer imagens bonitas às vezes. Então, uma dessas imagens serviu para fazer a capa de uma revista, e eu pretendo ainda explorar mais essa interface entre arte e ciência, porque a matemática, na verdade, permite a gente fazer imagens muito bonitas. Então, isso não é exatamente a pesquisa, mas também é um produto dessa abordagem. Por fim, esses ritmos não estão só em plantas, né? Então também existem ritmos em animais. O nosso relógio biológico tem, em cada célula do seu corpo, tem um reloginho
de 24 horas, um ritmo de 24 horas bastante robusto. E também elas existem em outros lugares, por exemplo, em corpos celestes. Então, eu pude usar as mesmas abordagens que eu uso para as plantas para analisar o ritmo de estrelas. Então, tem uma estrela bastante famosa, a Eta Carina, que tem um ritmo, uma periodicidade no ritmo, e eu consegui usar as mesmas abordagens matemáticas para analisar esses ritmos e numa colaboração com um especialista da área, que é o Augusto da Minelli, por acaso é meu pai, e a gente conseguiu ter um novo insight na quantidade de escalas de tempo que existem nesses ritmos cósmicos também. Então, não só as abordagens matemáticas servem para estudar a biologia, mas também para estudar ritmos celestes. O método computacional que eu desenvolvi para analisar esses ritmos é um método bastante complexo, é uma heurística computacional para entender kymographs, que no final forma um nome que é Chuck Norris. Então eu tentei ter um nome divertido para a ciência ser um pouco mais leve. A Universidade de Maryland, inclusive, se interessou por essa história e fez uma matéria falando de descobrindo os ritmos escondidos ocultos do céu, do espaço, com o Chuck Norris. Então a minha piada funcionou. Eu tenho tanto orgulho da piada quanto da colaboração com o pai.